Deixe-me começar com uma problemática bíblica para vocês entenderem o que tem a ver os manuscritos do Mar Morto. Quem já ouviu falar em manuscritos do Mar Morto? São vários, né? Então tá. Eu vou explicar o que significa os manuscritos do Mar Morto, qual a problemática que nós temos com isso. Você sabe que nós não temos nenhum original da Bíblia Sagrada. Todos os... Só um detalhe, sabe que tem gente que está perdido lá ainda? Acho que não todos aqui não. Parece que está menos gente. Algumas pessoas foram pro ar. Definitivo? Não, algumas pessoas resolveram ficar lá fora pegando gente. Não querem pegar sol, não querem. Não, então tudo bem. Você sabe que nós não temos nenhum original da Bíblia Sagrada. Nós só temos cópia de cópia de cópia. Todos os originais da Bíblia se perderam. E para piorar isso aí, de todos os originais da Bíblia terem se perdidos, falando em Bíblia hebraica, a parte do Antigo Testamento, a cópia mais antiga da Bíblia que nós tínhamos datava do século X depois de Cristo, Idade Média. Fora essa cópia do século X, a única coisa de Antigo Testamento que você tinha em hebraico era um fragmento dos 10 mandamentos desse tamanhozinho assim. Agora raciocinem comigo. Se o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos antes de Cristo, e a cópia mais antiga que eu tinha, vou fazer uma aqui separação. O Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga que eu tenho do Antigo Testamento data de 1000 depois de Cristo. Eu tenho um hiato de 1400 anos entre o término do Antigo Testamento e a cópia mais antiga. Durante esse miolo aqui, a gente sabia como seria o Antigo Testamento por traduções do grego, do siríaco, do latim. Mas a pergunta que o cético poderia fazer seria a seguinte: quem te garante que a igreja não manipulou a Bíblia e não mudou tudo isso a seu bel prazer ao longo dos anos? E de fato eu teria que ter como é que eu digo para vocês? Um jogo de fé, porque eu não tinha como comprovar. Eu podia argumentar o seguinte: olha, eu não sou católico, mas eu não vou criticar a Igreja Católica daquilo que a Igreja Católica não tem culpa. E um argumento leigo que eu poderia usar para dizer que a Bíblia não foi alterada pela Igreja Católica nesse meio tempo. Por que eu estou falando Igreja Católica? Porque não existia ainda o protestantismo, era só a Igreja Católica. A prova que eu tenho que a Igreja não manipulou a Bíblia como ela bem quisesse é o seguinte: qual é a oração mais importante da Igreja Católica? Mais até do que o Pai Nosso. Ave Maria. Ave Maria não está na Bíblia. Ah, mas está lá no Magnífica. Não, Magnífica tem um verso da Ave Maria que está lá, e junto com a saudação do anjo a Maria. Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, ou como diz na Bíblia, Ave Maria, gracia plena, bendita és tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Então você tem um pedacinho da saudação do anjo a Maria e um pedacinho do Magnífica, mas o resto não está ali. Os dogmas, os 7 dogmas da igreja não estão ali. Então, se a igreja tivesse manipulado os manuscritos para se beneficiar, nós teríamos todos os dogmas da igreja ali. Concordam comigo? Mas ainda assim, esse é um argumento leigo. Como é que eu podia provar que a Bíblia não foi alterada nesse meio tempo? Havia um grande acadêmico da área de Bíblia chamado Frederick Kenyon, diretor do Museu Britânico, e Frederick Kenyon, ele dizia que o grande sonho dele, mas que ele não tinha nenhuma esperança de realizar, é que ele pudesse, antes de morrer, encontrar pelo menos um manuscrito do primeiro século. Ele viveu bastante para ver os seus sonhos se realizando, porque em 1947, alguns dizem 1946, mas entre 1947 e 48, essa data tem uma certa discussão aí, mas não vai fazer muita diferença para a gente. Um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib estava nessas colinas que vocês estão vendo aqui, procurando algumas cabras que haviam sumido. Quando a gente passou pela Jordânia, vocês viram muitos pastores com as ovelhas? Sim. E cabras. Eles têm que procurar pastagem. E pastagem aqui, quando fala leva para junto dos pastos verdejantes, não é aquele campo de futebol gramado, não. Olha os pastos verdejantes, olha.
Isso aqui é porque choveu bastante nesse inverno e você tá vendo lá mais verdinho. Mas na época do verão, isso aqui fica tudo seco. Então o pastor tem que andar, ainda mais no deserto, com as ovelhas para procurar. Vocês viram elas procurando aqui as graminhas? Realmente, ele soltou as ovelhas dele lá por cima. E como algumas não voltaram, ele foi procurar as ovelhas. Pai, vai procurar as ovelhas. E quando ele viu um buraco, ele falou, elas podem estar lá dentro, mas eu vou entrar à toa e se tiver um bicho lá dentro? Ele teve uma ideia. Eu vou pegar uma pedra e vou jogar dentro da gruta, porque se houver algum bicho lá dentro... Tudo bem? Vou só comentar um amigo aqui. Quanto tempo, Ariel? Como é que estão as coisas, meu amigo? Tá ouvindo brasileiros aí? Ai, Rodrigo, deixa eu aproveitar. Amiga, Sejam bem-vindos a Israel. valeu. Tchau, tchau. Lascou que meu vídeo ficou Então, comprometido. o que acontece? Ele jogou uma pedra. Ele jogou a pedra. Quando ele jogou a pedra, ele não escutou barulho nem de bicho rosnando, nem... Ele escutou barulho de vasos se quebrando. Aí ele chamou o irmão dele. Quando eles desceram numa corda, eles viram uns vasos desse tamanho. Eles ficaram com medo de abrir e ser um gênio do mal, porque eles acreditam muito em superstição, sabe? Mas eles têm um tesouro ali dentro. Quando eles abriram, tinha rolos de couro. O que é isso? Não sabe ler nem escrever? Pegaram aqueles rolos, levaram para Belém e venderam para um homem chamado Cando, que era um vendedor de antiguidades. O Cando pegou para enfeitar a loja dele lá. E um comerciante de sandálias comprou uns pedaços de couro para remendar a sandália. Até que o professor Sukenik, juntamente com os professores Roland Devaux e Callaghan, da École Biblique de Jerusalém, e o Sukenik era arqueólogo, eles foram a essa loja do Cando em Belém, e quando eles viram, peraí, são manuscritos bíblicos? Eu não vou contar toda a história para vocês, vou ficar até amanhã, mas foi uma novela para descobrir de onde que vieram aqueles manuscritos, descobrir qual foi a tribo de beduíno que encontrou, qual o local, e aí eles começaram a ver que o negócio tinha valor, começaram a ver beduíno aqui fazendo buraco em todo lugar. Houve manuscritos que foram parar nos Estados Unidos, sendo vendidos lá por 5 milhões de dólares na época, né? Finalmente encontraram 11 cavernas. 11 cavernas, todas com manuscrito. Vocês vão ver aqui a caverna número 4, que é a mais bonita, esteticamente falando, e a mais importante, porque a maior parte das cópias bíblicas aconteceram ali. A verdade, há 2 anos encontraram a 12ª caverna. Foi até um amigo meu que encontrou, que já esteve lá no NASP dando palestra. Só que nessa caverna não tinha manuscritos. Só encontraram em 11 cavernas. E quando eles viram esses manuscritos, aqui havia cópias da Bíblia datadas de até 270 anos antes de Cristo. Como, por exemplo, o rolo de Isaías foi encontrado inteirinho. E todos os livros do Antigo Testamento encontraram cópias aqui, menos o de Esther. Por que não tinha o de Esther? Às vezes tinha, porque alguns textos, como o Isaías, encontraram inteiro. Outros encontraram 30%. Outros encontraram apenas fragmentos. E não encontrou nenhum pedaço de Esther. Agora, quando você compara os livros de Qumran encontrados aqui com as cópias da Bíblia em hebraico que tinham daqui, bateu. Para não dizer que não há diferença nenhuma, há pouquíssimas diferenças. Pouquíssimas. Por exemplo, desse rolo de Isaías foi encontrado inteiro, encontraram 138 diferenças. E sabe quais são? No texto de Qumran que a gente tinha, no texto medieval que a gente tinha, estava escrito assim: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. No de Qumran estava Santo, Santo 2 vezes. Abalou sua fé? Não, de jeito nenhum. Você entendeu? Outro, Isaías 53. Enquanto no nosso texto assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Na cópia que encontrar, está assim: ele verá o fruto e a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Alterou a fé de alguém? A maior mudança que houve foram apenas em 2 pontos. 3 pontos. Letra A. A cópia que encontraram aqui do livro de Samuel tem alguma mudança, por exemplo, a altura do Golias, naquela versão lá, estava como se o Golias tivesse quase 3 metros de altura. E nada aqui, o Golias tinha mais ou menos 1,90 m, uma coisa assim. A outra mudança,
O livro dos Salmos, eles encontraram muitas cópias dos livros dos Salmos, mas numa ordem diferente da que aparece na nossa Bíblia. Entenderam? Uma ordem diferente. Só isso. E a terceira mudança foi no Salmo 145. O Salmo 145, nós sabíamos pelas cópias que nós tínhamos que ele estava faltando uma passagem. Alguém aqui sabe o que é um acróstico? O que é um acróstico? Então, definam para mim o que é um acróstico. Formação de uma palavra, um poema com a formação das primeiras letras formando uma palavra. Um poema com a formação das primeiras letras formando uma palavra. Então, pegar Laura, né? Linda, amorável, única, rainha, por enquanto. Tem gente. Uai, vai nascer uns bichinhos aí, uai. Eu só tenho uma música pra você. Só tenho uma música. Não foi eu que falei, não. Hoje eu tive tanta sorte. A porrada da morte. Mas voltando aqui, o acróstico, ela já falou ali muito bem o que é, eu já disse pra vocês. Quando a gente pegava o Salmo 145 no hebraico, a gente percebe que cada verso do Salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. O primeiro verso começa com a letra Aleph, depois Beit, Gimel, Dalet e assim por diante. Quando chega na letra Lamed, depois vem o Mem, aí pula para a letra, está faltando a letra Nun, está faltando uma letra. Aí, qual seria esse verso faltante? No texto da Idade Média, não estava esse verso, mas se saber que está faltando uma letra. No texto de Qumran, encontraram a letra que estava faltando. Por isso que quando você lê o Salmo 145, versículo 13, em algumas Bíblias, esse verso está mais largo do que em outros. Na minha Bíblia, na Ferreira de Almeida, está assim, olha: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste de gerações em gerações. Esse é o verso que começa com a letra Mem. Aí, o verso que foi acrescentado é esse: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Depois vem a letra Samer. Então, no texto antigo, algumas Bíblias antigas, não tem essa parte: o Senhor é fiel em todas as palavras, santo em todas as suas obras. Isso foi acrescentado nas Bíblias por causa do manuscrito encontrado em Qumran. Até aqui eu abalei a fé de alguém? Não. Pelo contrário, hoje eu posso falar academicamente que a Bíblia foi preservada de maneira fiel. Ficou claro isso para vocês? A segunda e última função dos manuscritos do Marco: eles também me ajudam a dar contexto para o Novo Testamento, por várias razões. Eles não encontraram aqui apenas manuscritos bíblicos, eles encontraram também outros textos não bíblicos, tá certo? E quem será que tinha essa biblioteca enorme aqui? Bom, os textos foram encontrados em cavernas. Aqui nós tínhamos restos de uma grande comunidade que viveu aqui, e há várias especulações ou teorias sobre quem seria a comunidade que estaria vivendo aqui. A teoria mais defendida no meio acadêmico, e eu sou favorável a ela até que encontre uma melhor, é que quem viveu aqui são os essênios. Lembra do Flávio Josefo? O que contou o babado lá de... O Flávio Josefo fala dos partidos que havia na época de Jesus, e fala do partido dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes e dos essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que eles surgiram como? Eles eram descendentes de famílias de sacerdotes, de pessoas que não estavam contentes com a apostasia que estava acontecendo em Jerusalém, com as coisas erradas que estavam acontecendo em Jerusalém, e por isso eles saíram dos grandes centros e procuraram desertos para criarem os seus filhos num lugar longe da promiscuidade do templo. Entenderam? Famílias de quê? Sacerdotes. E o que mais que eles faziam? Eles estudavam as profecias bíblicas e sabiam que o Messias estava chegando. E essa é a comunidade dos essênios, a Yahad. Eles se identificavam como sendo a voz que clama no deserto, porque eles diziam ser aqueles mesmos que estavam pregando no espírito de Elias. E para
se indispor contra o templo, até a comida deles era diferenciada. Por exemplo, na Páscoa, o judeu comia naquela época a carne do cordeiro pascal. Eles preferiam um regime vegetariano, não comiam cordeiro e ainda alimentavam-se de mel silvestre. Vocês vão ver aqui um lugar com mais de 100 mil caroços de tamareiras que foram encontrados aqui. Mel silvestre, mel de tâmara. E também o pão especial feito de alfarrobeira. Por que isso? Para dizer que estamos numa época de escassez e nós estamos buscando a palavra de Deus. Esses essênios provavelmente tinham a comunidade deles aqui. E quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém e estavam vindo para essa região, no desespero, o que os essênios fizeram? Pegaram a coisa mais importante que eles tinham, que eram os manuscritos, esconderam nas cavernas para que os romanos não queimassem tudo, abandonaram o local, mas acabaram morrendo e com eles morreu o segredo de onde estariam os manuscritos até serem encontrados por Mohamed El-Dir em 1947. Todo mundo entendeu até aí? Mas esses essênios, ou seja lá quem foi produzir esses manuscritos, eles me dão um framework, um contexto para o Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque eles me dão a língua original que Jesus falou. Porque Jesus falava em aramaico e hebraico. Mas os evangelhos só trazem a escrito de Jesus todo traduzido para o grego. Qual era a língua original? Qual era a gíria usada na época de Jesus? Vou dar um exemplo para vocês. Jesus um dia subiu ao monte e ensinou as bem-aventuranças, vocês se lembram? E uma das bem-aventuranças, Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Pode ser qualquer coisa, né? Então quer dizer, se você é um desempregado, um infeliz, você é um pobre de espírito. Você ficou rico, perdeu o cargo de pobre de espírito. Aqui em Qumran, eles encontraram em hebraico um salmo de ação de graças que fala daqueles que são felizes e menciona os Anavei Rua. Anavei Rua, literalmente, os encurvados no espírito, os pobres no espírito. E o sentido da expressão idiomática, a expressão idiomática não se traduz, né? Ficou compreendido a partir desse manuscrito. Sabe o que significa os encurvados no espírito? Espírito em hebraico é a mesma palavra para sopro, vento. Rua, rua. E pobre ou encurvado é quem faz isso aqui. Então os encurvados no espírito, a imagem é mais ou menos quando o vento, estão vendo o vento balançando aqui, ó? O vento passa numa plantação de trigo. O que acontece com o trigo? Se curva. O trigo não é um encurvado no espírito? O espírito soprou e o trigo se curva para que lado? Do lado que o vento sopra. É isso? Essa é a expressão idiomática. Feliz é aquele que, quando o Espírito de Deus sopra, ele humildemente se curva na direção de Deus. Anavei Rua. Esse é o sentido da expressão idiomática por detrás da bem-aventurança, bem-aventurados humildes de espírito. Ou seja, onde o Espírito de Deus soprar, você vai obedecer. Não necessariamente aquele que está desempregado, arrebentado na vida, sem dinheiro, com a conta atrasada. Ficou claro isso? Outra coisa que os manuscritos me ajudaram a entender no contexto de Jesus: a possibilidade que João Batista tenha estado aqui. Sabe por quê? Flávio Josefo diz que os essênios criavam alguns filhos de famílias de sacerdotes. Eles traziam para cá e criavam esses meninos aqui, para que eles não ficassem crescendo na promiscuidade de Jerusalém. Aí quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, que vai falar sobre João Batista, só um detalhe: quem era o pai de João Batista mesmo? Zacarias. E qual era a profissão de Zacarias? Sacerdote. Então João Batista era filho de sacerdote. Olha o que diz o capítulo 1 de Lucas, verso 80. O menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista vivia nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. Eu li Lucas capítulo 1, versículo 80. Agora olha que interessante. No livro de Lucas ainda, capítulo 7, versículo 18, você sabe que João Batista foi preso. Aliás, antes de continuar isso,
João Batista, quando pregava, que o pessoal perguntava assim, você é o Cristo? Ele falou assim, não sou. Você é um profeta? Ele falou também não. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. A mesma expressão que os essênios usavam. Outro detalhe. Lucas capítulo 7, verso 18 diz assim: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor, dizendo: você é aquele que havia de vir, ou temos que esperar por outro? Lembra? João estava preso, os discípulos foram até Jesus. Quando os homens chegaram a Jesus, perguntaram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças e de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Vamos recapitular a cena? João Batista, preso. Ele ficou na dúvida se Jesus era o Messias ou não. Mandou 2 discípulos a Jesus. Quando eles chegaram a Jesus, o que Jesus respondeu para eles? Aliás, antes de responder, Jesus fez uma coisa. Fez milagres. Mostrando as evidências. E depois que ele fez milagres, o que Jesus falou? Vão e digam para... Não é vai contra não. Vão e digam para João que vocês viram que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Curioso que essa resposta de Jesus aos discípulos de João, Jesus está repetindo aqui o que está em Isaías capítulo 61. Quer ver? Isaías 61, versículo 1, que fala da vinda do Messias. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61. Versículo 1. Prisão de João Batista. Posso ler? Tem a ver com Massada? Oi? Não foi Massada. Foi no Palácio de Herodes, perto de Jericó. Olha o que o Isaías 61 diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ou seja, exatamente o que Jesus falou que ia fazer. Só que Jesus acrescentou uma coisa que não está aqui no texto de Isaías. Os mortos são ressuscitados. Isaías não falou de morto ressuscitado. Será que Jesus então inventou uma coisa que não estava no texto bíblico? Olha como é que o pessoal de Qumran fazia uma paráfrase de Isaías. Eu vou ler para vocês aqui esse pedaço. Isso aqui foi encontrado num documento aqui em Qumran chamado Apocalipse do Messias. Posso ler para vocês? Pois o Messias, quando chegar, honrará os piedosos sobre o trono do seu eterno reino, libertará os cativos, abrirá a vista aos cegos, levantará aqueles que são oprimidos e curará os mortos e trará as boas novas aos pobres. Percebeu o que aconteceu aqui com Qumran? Curará os mortos. Não, ressuscitará os mortos e pregará as boas novas aos pobres. Qumran interpretava Isaías acrescentando a questão da ressurreição aos mortos. Quando Jesus responde isso para João, por quê? Porque se João passou por aqui, olha, fale com João que esse é o sinal, ele está vendo. Vocês entenderam? Isso aqui é apenas para vocês terem alguma noção. E para terminar uma última... Oi? Isso aqui está no Apocalipse do Messias. Um dos livros encontrados aqui. Não é apócrifo, é comentário ao livro de Isaías. Esse título, Apocalipse do Messias, são os autores modernos que deram. E aqui foram encontrados apócrifos também. Foram encontrados apócrifos também. Não, apócrifos não. Apócrifos escritos em grego, não. Eles encontraram alguns livros, comentários que eles chamam Gênesis apócrifo, mas isso aqui é nomenclatura moderna. Aqui no livro de Enoque. Enoque foram encontrados, mas não é apócrifo, é pseudepígrafo. O que é um pseudepígrafo? O apócrifo tinha inspiração, o pseudepígrafo não tinha inspiração, era um romance.
Tá certo? E os pseudepígrafos, às vezes, eles trazem tradições orais sobre a pregação daquela pessoa, mas não foi ela que escreveu. Então, o texto de Enoque, que foi encontrado aqui, por exemplo, ele está igualzinho que está em Judas. Fala assim, por isso profetizou também Enoque. Então, embora o texto de Enoque que eles encontraram aqui não seja da autoria de Enoque, ele traz alguma tradição oral que pode remeter ao Enoque da Bíblia. Então, por que não está na Bíblia? Porque nem todo livro que traz verdade histórica é inspirado por Deus. Todo livro inspirado por Deus traz verdades históricas, mas nem todo livro que traz verdades históricas é inspirado por Deus. Entenderam a questão? E para terminar aqui, o pessoal de Qumran também estava esperando o Messias, e estudando as profecias de Daniel, especialmente o capítulo 9, eles faziam cálculos proféticos, e eles sabiam que o Messias haveria de nascer em algum tempo, na sua época, exatamente no tempo em que nasceu Jesus de Nazaré. Então é só um briefing que eu dei, que isso aqui daria um curso de um mês, só para falar dos manuscritos. Isso aqui é a história do que foi encontrado aqui, a importância para a Bíblia Sagrada. Vocês vão ver um pouquinho aqui da comunidade, a Abadel vai mostrar para vocês, das cavernas, e eu vou ficar aqui, tá bem? Eu não vou lá com vocês não. Só lembrem que nessa caverna última, número 4, que é a mais bonita, lá foram encontradas a maior quantidade de manuscritos bíblicos, inclusive do profeta Daniel. E vocês vão ver aqui também o ancestral do batismo cristão, que são os tanques de purificação. O Madel vai mostrar para vocês. Obrigado, Madel.